Olá! Bora mergulhar hoje na talvez mais importante transformação na carreira de um profissional da área técnica. Aquele salto de ser um executor de tarefas para se tornar um verdadeiro analista. Vamos nessa? Sabe, essa é uma sensação muito comum para quem está começando. Parece que existe um abismo, né, entre saber o que tem que ser feito e entender de verdade o porquê de fazer daquele jeito. É a diferença entre, sei lá, seguir uma receita de bolo e ser um chefe confeiteiro. E é exatamente essa lacuna que a gente vai tentar preencher aqui. Então, a boa notícia é que existe uma fórmula para isso. A maestria ela não acontece por acaso, sabe? Ela é construída. E a chave para essa construção, bom, é entender que ela vai muito, mas muito além de só apertar os botões certos. E que fórmula é essa, afinal? São três pilares: executar, refletir e documentar. Executar, beleza, é a prática, a parte que todo mundo conhece. Agora, a reflexão é ali, parando para pensar no que funcionou, no que deu errado, que o aprendizado de verdade acontece. E a documentação? Ah, ela é crucial para garantir que esse aprendizado todo não se perca. Juntos, esses três é que transformam a simples ação em domínio de verdade. Olha só que interessante essa distinção. Aprender é sobre seguir um roteiro. Já evoluir é quando se entende a lógica por trás de tudo. É a diferença gritante entre só entregar uma tarefa e, de fato, se apropriar de uma capacidade, virar a referência naquilo. E aí a gente chega no pilar que muita gente torce o nariz: a documentação. Muitos acham que é só burocracia, mas pensa bem, sem registrar o que foi feito e por quê, como é que se rastreia um erro ou um acerto para repetir depois? Como se melhora um processo? Fica impossível. Documentar, no fim das contas, é a assinatura do trabalho profissional. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como isso funciona? Vamos pegar um exemplo bem concreto: a jornada de amadurecimento de uma equipe de operações de segurança. Esse aqui é um ciclo de maturidade bem clássico de um SOC, um Centro de Operações de Segurança. Geralmente, tudo começa na unha, com a análise manual de logs. O passo seguinte, claro, é automatizar as tarefas repetitivas. Mas o ponto de virada, a mágica, acontece aqui: validar e questionar a própria automação. A partir daí, o jogo sobe de nível. O processo evolui, os dados são enriquecidos com mais contexto, por exemplo, pegando indicadores de comprometimento, os tais ELCs, e cruzando com outras fontes, até finalmente desenvolver um sistema de pontuação super sofisticado. É uma escadinha bem clara de crescimento. E toda essa jornada leva a gente direto para uma tensão que existe em qualquer área técnica hoje em dia. Qual é o equilíbrio certo entre o que a máquina consegue fazer e aquilo onde a mente humana ainda é e sempre será insubstituível? A questão toda é essa. A automação é uma maravilha para lidar com um volume gigante, com regras claras, com padrões que se repetem. Ninguém ganha dela nisso. Mas o ser humano é essencial para entender o contexto do negócio, para lidar com aquela zona cinzenta, com a ambiguidade que nenhuma regra consegue prever e, o mais importante, para bater o martelo e tomar a decisão final. Não é um contra o outro, é um completando o outro. E essa frase, olha, ela resume tudo perfeitamente. O SOC N2 é o analista de nível 2, aquele especialista que entra em campo quando o problema é cabeludo demais para automação. A simples existência desse cargo já prova que a mente humana continua sendo absolutamente indispensável. Certo. Se a mente humana é tão fundamental, como é que um profissional desenvolve e, mais importante, demonstra esse julgamento mais apurado, mais especializado? A resposta, por incrível que pareça, pode estar numa ferramenta que muitas vezes é subestimada: o bom e velho relatório técnico. O segredo aqui é mudar a forma de encarar o relatório. Ele não é só um registro do que aconteceu. Ele é uma ferramenta de autoavaliação, uma chance de descoberta. É na hora de escrever que a gente se força a pensar de forma crítica sobre o próprio trabalho. O relatório se torna essa ferramenta poderosa quando ele força a gente a responder perguntas estratégicas. Perguntas tipo: quais foram as maiores dificuldades no caminho? Isso te faz reconhecer as fraquezas, seja numa ferramenta ou no seu próprio conhecimento. Ou então, em que momento o fator humano foi decisivo? Isso define o seu próprio valor no processo. E por fim, o que dá para melhorar para a próxima vez? Isso demonstra visão, planejamento, é uma maturidade técnica na prática. Agora, vamos fazer um exercício rápido de imaginação. Pensa na cena. Um gestor chega e faz essa pergunta, direta. A resposta para isso é o que separa na hora o técnico do analista. Olha só a diferença. Isso aqui não é uma resposta de quem está na defensiva.
Pelo contrário, é uma resposta madura, posicionada, cheia de nuances. Ela demonstra um entendimento profundo dos limites da ferramenta e, principalmente, do seu propósito estratégico. Quem dá uma resposta dessas não criou apenas um script. Essa pessoa construiu uma capacidade e entende perfeitamente onde ela se encaixa no processo todo. E aqui está o resumo da ópera. A jornada completa é a transformação de ser um executor de logs, alguém que basicamente reage a alertas, para se tornar um construtor de detecção, alguém que cria o sistema, que justifica as decisões e que entende o porquê de cada peça. É sair de uma posição passiva para assumir o controle. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que vale para qualquer área técnica. Onde está o foco do trabalho? Em apenas usar as ferramentas que existem? Ou em construir a capacidade de resolver problemas? Porque o verdadeiro crescimento profissional, aquele salto de qualidade, não está em ser o melhor operador de uma ferramenta. Está em ser a pessoa que entende como construir, como validar e como evoluir essa capacidade. É aí que mora o verdadeiro domínio.